As profecias estão se cumprindo e muitos se perguntam como será o arrebatamento. E neste vídeo iremos relatar como será o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. E iremos diferenciar arrebatamento da segunda vinda, que são totalmente diferentes um do outro. Mas antes, deixe seu like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deus abençoe. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Na segunda viagem missionária de Paulo à Macedônia, ele fundou a igreja de Tessalônica, que era dirigida por Timóteo, porque Paulo estava encarcerado por causa do evangelho. Timóteo estava tendo alguns problemas com a igreja de Tessalônica. Um desses era que a igreja estava sendo muito perseguida e alguns membros estavam sendo martirizados. Um grupo de irmãos começaram a espalhar que a vinda do Senhor Jesus estava próxima por causa das grandes perseguições e martírios. Timóteo foi relatar isso ao apóstolo Paulo, que escreveu uma carta à igreja de Tessalônica, que é a carta aos Tessalonicenses. Um dos assuntos dessa carta é exatamente sobre a vinda de Cristo. Paulo, instruindo aos irmãos, disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até o 3, que diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo tranquiliza a igreja de Tessalônica, dizendo que a vinda de Jesus não seria de repente, sem antes se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Mas Paulo complementa também nos versículos seguintes dizendo que o homem do pecado não se manifestaria sem antes tirar aquele que o detém, ou seja, a igreja do Senhor seria tirada da terra para que o homem do pecado, o filho da perdição, viesse a se manifestar. Para o filho da perdição se manifestar, sabemos que tem que acontecer a grande tribulação. A grande tribulação tem duração de 7 anos, divididas em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. É aqui que entra um grande debate teológico. Um grupo de teólogos defende que Jesus virá antes da grande tribulação. Já outro grupo defende que Jesus virá depois da grande tribulação. O que as pessoas não entendem é que existe uma grande diferença entre segunda vinda e arrebatamento. E é exatamente o que vamos falar neste vídeo. É difícil determinar quando a Bíblia está falando sobre o arrebatamento ou a segunda vinda. No entanto, ao estudar as profecias bíblicas do fim dos tempos, a escatologia, é muito importante poder diferenciar entre os dois eventos, arrebatamento e segunda vinda. Vamos falar alguns pontos importantes para diferenciar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares, pois o arrebatamento será como ladrão da noite, ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora em que o arrebatamento vai acontecer. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 2, diz assim: Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O dia do Senhor, que Paulo está se referindo aqui, é o arrebatamento. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora em que o arrebatamento vai acontecer, o que é totalmente diferente da segunda vinda de Cristo, que virá depois da grande tribulação. Paulo então prossegue dizendo nos versículos seguintes: Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Neste versículo, Paulo está se referindo sobre a grande tribulação, que as pessoas que ficarem aqui não escaparão da grande tribulação, pois quando eles disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. O apóstolo Paulo disse também que a grande tribulação viria, e quem ficasse aqui não iria conseguir escapar da grande tribulação. Depois ele complementa dizendo: mas nós,
que somos salvos, não estamos em trevas, para que o dia do Senhor nos pegue de surpresa. Se você for notar nos versículos que dissemos agora, Paulo fala sobre o arrebatamento, e depois ele fala sobre a grande tribulação. Para quem ficar aqui, quando Paulo diz que o dia do Senhor é como o ladrão da noite, ele está falando sobre o arrebatamento. E quando Paulo diz que quando disserem a paz e segurança lhe sobrevirá repentina destruição, Paulo está dizendo sobre a grande tribulação. Por isso existe um grande debate teológico sobre os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas, porque não sabem diferenciar a segunda vinda de Cristo do arrebatamento. O arrebatamento acontece para a igreja do Senhor, para livrar a igreja da grande tribulação. Agora a segunda vinda de Cristo, ele vem para guerrear contra o anticristo. E vamos falar mais um pouco agora sobre esses assuntos. Vamos agora diferenciar arrebatamento da segunda vinda. Na segunda vinda, os crentes que foram arrebatados vão retornar com o Senhor para guerrear contra o anticristo, e isso é bem claro em Apocalipse capítulo 19, versículo 13 até o 14, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Os que vêm com Jesus, vestido de linho fino, puro e branco, é a igreja do Senhor, que vem com ele para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta e contra a besta. Agora o arrebatamento vai ser em um abrir e fechar de olhos. Isso pode ser visto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este é o momento do arrebatamento, o momento em que a igreja será tirada da terra, para que o anticristo venha se manifestar e aconteça a grande tribulação. Jesus Cristo prometeu que iria livrar a igreja da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei da hora da tentação, em que há de vir sobre todo o mundo. Note bem que livrar da hora é muito diferente de livrar na hora. Livrar da hora significa antes de acontecer, e livrar na hora significa livrar quando estiver acontecendo. E a promessa que o Senhor fez para a igreja de Filadélfia, que é a igreja dos últimos tempos, é livrar da hora, livrar antes de acontecer. Então o arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos. Já a segunda vinda vai ser visível e para todos. Isso pode ser visto em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Este momento descrito em Apocalipse diz respeito à vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo aqui na terra, quando ele vem com a sua igreja para derrotar o anticristo, o falso profeta e a besta. Mas ele já estará com a sua igreja, e a sua igreja virá com ele nas nuvens, vestidos de linho fino, puro e branco, como dissemos anteriormente. O grande debate teológico entre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista está na base bíblica em que Paulo disse para a igreja de Tessalônica que não seria assim sem que antes viesse o homem do pecado, o filho da perdição, e que também seria necessário vir a apostasia. O termo grego, traduzido por apostasia, normalmente significa uma rebelião militar, mas, nas Escrituras, a palavra é usada para se referir a uma rebelião contra Deus. Portanto, alguns interpretam esse versículo como uma referência de um abandono geral da verdade. Esta apostasia rebelde prepara o caminho para o anticristo. Já outras pessoas traduzem o termo apostasia como partida e entendem que seja o arrebatamento. Isto é, o homem do pecado não poderá ser revelado até que Cristo venha com o intuito de levar a sua igreja para estar com ele na glória. No que diz respeito à palavra apostasia, o apóstolo Paulo poderia estar se referindo a uma apostasia espiritual, um abandono da fé, ou ele poderia estar se referindo a uma partida física, ou seja, o arrebatamento.
Independente do modo que seja entendido, trata-se de um evento que ocorre antes do homem do pecado ser revelado. Este homem do pecado, o apóstolo Paulo nunca intitulou como o anticristo, mas a descrição que fez dele faz um paralelo com a descrição do anticristo, feito por João. O apóstolo Paulo disse que existe um que detém o homem do pecado, o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o seu ministério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até que do meio seja tirado. Mas o que será que detém o homem do pecado? O que será que ainda detém o período da grande tribulação? Podemos ver algumas passagens bíblicas no Antigo Testamento que Deus livrou os seus escolhidos quando foi derramar a sua ira. Um exemplo disso é Ló. Deus enviou 2 anjos à casa de Ló para livrar Ló e sua família da terrível destruição de Sodoma e Gomorra. Outro exemplo é Noé e sua família. Para que Deus derramasse o dilúvio sobre a terra, foi necessário que Noé e sua família entrassem na arca. A porta foi fechada e então veio o dilúvio. Deus tem que tirar a igreja da terra para que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que Paulo não disse que seria o anticristo. Meus irmãos, a forma que você crê ou que eu creio, os estudos escatológicos de um ou de outro, não diferencia a nossa fé. O Deus é o mesmo. O Deus continua sendo o mesmo. O que podemos fazer agora é esperar a vinda do Senhor Jesus e nos preparar para morar com Ele na glória. E sabemos que a nossa redenção agora está mais próxima do que quando aceitamos a nossa fé.